Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. O RPR11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe em que ele investe, de qual setor ele é? Comenta que seu comentário é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe até janeiro. Acho que até o final do ano não vamos conseguir, mas aguardemos. Estamos atualmente com 3.349 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. Temos também a opção Seja Membro. Clique no botão azul aqui no canal e descubra os valores do membro. Tornando-se membro, vocês vão nos apoiar financeiramente na evolução e crescimento do canal. Agradeço imensamente a todos os membros, principalmente os últimos membros aí, ó, o Wendel, o Mauro, Vinícius. Vinícius, eu mandei o link para você, o convite para participar do grupo do Telegram. Tornando-se membro, vocês fazem jus a participar do grupo do Telegram. É um grupo fechado só para membros. Além disso, a gente tem um grupo de estudo lá que eu estou tentando me organizar para isso. Agora, durante o recesso é no final do ano agora, a partir do dia 20 de dezembro. Vou ter mais tempo aí para a gente estar atuando nesse aí. Enfim, torne-se membro e veja diversos benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos e muitas outras situações, tá? Vamos saber a respeito desse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é do setor de papéis, é do setor de recebíveis. Acredito eu que é um fundo muito arriscado, mas é um dos que entrega o maior retorno aí para o cotista. Ele foi lançado no mês 8 de 2020, então já tem pouco mais de um ano. Foi lançado na base de R$100. Tem a Urca como uma gestora. Ele tem mandato híbrido e hoje ele tem uma liquidez muito boa de quase R$3 milhões por dia. Usuários do site dão nota 4 de 5. Ele já faz parte do IFIX e conta com 3.600.000 cotas. Em termos de preço sobre valor patrimonial, é um dos poucos fundos que ainda está sendo negociado com ágio. Atualmente, até os fundos de papel têm começado a sofrer. Seja porque estão fazendo chamadas de capital, né, subscrições, e com isso tem caído as cotas de todos os fundos de papel que estão chamando capital, ou seja porque até os fundos de papel já estão começando a ser atingidos aí por esse momento nosso atual, né? Então esse fundo, desde que eu faço vídeos, eu já tenho vários vídeos a respeito do RPR, eu nunca trouxe nenhum vídeo em que esse fundo atingiu esse patamar ali de 10% de ágio. Ainda não havia trazido, tá? E eu acredito que esse ágio seja ainda menor. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, tá? Mas, ou seja, hoje ele está orbitando na faixa de 1,09. Por quê? Ele tem como valor patrimonial, e é isso que eu quero dizer para vocês, é nisso que eu vou tocar para vocês. Em tese, o valor patrimonial dele está um pouco maior. Hoje o patrimônio do fundo é de 345 milhões e o mercado está disposto a pagar um ágio de 377 milhões. Isso significa 9% de ágio. Apesar de eu achar que esse ágio hoje está até menor. Então o mercado está aceitando pagar R$9 mais caro numa nota de 100. Está aceitando pagar 109 por uma nota de 100. Então hoje as cotas valem R$ 94,66 e o mercado está aceitando pagar 103. Caiu muito em razão de uma subscrição que o fundo terminou e já chamou outra. Vou falar com isso também sobre mais detalhes. Então olha só. No próprio relatório gerencial ele vai falar sobre isso. Teve uma marcação a mercado dos CRIs que compõem o portfólio do fundo a menor. Então essas cotas de 94 aqui, pode ser que elas aumentem um pouquinho. Porque como o fundo é de base 100, é normal que as cotas estejam abaixo, o patrimônio dele esteja abaixo, isso é normal. Seja porque vai ter as amortizações da entrega dos rendimentos, ou seja pela marcação a mercado. Mas o próprio fundo informou que o patrimônio dele está com erro aí contábil. Enfim, tendo o mês 10 como referência, é um fundo que já conta com 28 mil cotistas à frente. Aqui a gente observa quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, se a gente tomar por patamar R$110, essa linha de R$110, a gente observa que somente lá no início, quando o fundo foi lançado, mês 9 de 2020, entre aspas, foi uma oportunidade para alguém entrar nesse fundo com aquele limite que já é bem extrapolado. Tem muitas pessoas que não aceitam esse limite. Mas se as pessoas quisessem entrar nesse fundo, aqui seria um ponto de entrada, porque ele estaria abaixo dos 10% de ágio. E ainda assim, novamente, muitas pessoas não aceitam esse ágio de 10%. Como esse fundo
acredito eu, que é um dos fundos que mais entrega no mercado, se não é o que mais entrega. Então esse fundo, ele era negociado a patamares de 140, 144, ó, 138, e desde que ele fez o chamamento aqui, ó, de subscrição, as cotas caíram e ficaram estabilizadas, e agora ele fez um novo chamamento de subscrição, momento agora que extrapolou e o fundo caiu lá embaixo, né? Então, assim, para quem gosta do fundo, eu mesmo sou cotista do fundo. Nessa primeira participação aqui, ó, foi quando eu ingressei no fundo. Eu comprei ele a 130 e baixei meu PM para 113, já próximo dos 10% que eu acho aceitável. E atualmente, eu tenho comprado umas poucas cotas desse fundo a mercado, abaixo do meu PM, e tenho baixado o meu preço médio. Hoje o meu preço médio já está em 109, em tese, dentro de um limite aceitável aí. Como eu quero para longuíssimo prazo, então, ou até que o fundo venha perder fundamento, se algum dia isso acontecer, eu não estou preocupado também com preço médio, com preço de cota e tudo, porque hoje, por exemplo, só o que eu já recebi de rendimentos nesses períodos já supera aí muito hoje essa diferença da cota. Então, assim, se eu quisesse vender hoje, mesmo a cota abaixo do que eu paguei, com os rendimentos, eu ainda sairia, entre aspas, no lucro. Mas, como eu não giro carteira, como eu não faço venda de ativos, para mim é totalmente irrelevante. Então, o que a gente observa? 103,39 é a cotação atual na data que eu faço o vídeo. Esse fundo, ele teve como mínima 103,5. Então, ele está operando atualmente muito próximo das mínimas. E no último ano, ele operou a 143. Ó. Então, esse é o ponto de atenção. Vamos à frente. No que eu estava falando para vocês, esse fundo já finalizou a quarta subscrição, na qual ele tentou captar 170 milhões. O fundo dobrou de tamanho nessa subscrição. Foi no mês 7 a mês 8, as cotas já integralizaram, já fizeram parte do portfólio. Só que assim que eles integralizaram as cotas, ó, que foi mês 7 e mês 8. Então, no mês 10 ou 11, mais ou menos, mês 11. No mês 10, eles anunciaram e poucos dias depois, no mês 11, eles chamaram uma nova subscrição. Então, essa nova subscrição, eu não vou participar. Inicialmente, eu até participaria, mas como não é vantajoso financeiramente, eu estou comprando a mercado. Então, é esse o ponto que eu quero falar. Não só esse fundo, como o DEVA, como o HCTR, como o Versalhes, todos os fundos que tentaram captar atualmente estão sofrendo muito nas captações. Está bem difícil para esses fundos. A última entrega desse fundo, ele anunciou em novembro para pagar agora em dezembro. Ele vai pagar R$ 1,86. Mês passado, que foi quando as cotas integralizaram e fizeram parte do portfólio, o fundo fez uma entrega bem abaixo, assim. Para mim foi excelente. Para mim foi excelente. Só que eu vejo muitas pessoas aí reclamaram desse valor. Só que, pessoal, mesmo assim, um fundo que entrega 1,30 e pouco, a gente tomar uma cota de base 100, ele entregou 1,3, quase 1,4%. É muita coisa. Eu vejo as pessoas assim, meio sem noção em relação a essas taxas, sabe? Enfim, o que a gente observa? Pegando aqui, colocando o sarrafo, como essa linha aqui, ó, é a linha mais ou menos do 1,80, ó. Olha quantas entregas o fundo fez acima de patamares de 1,80. Olha o quanto de entregas, ó. A gente vê que é um fundo bem agressivo aí, ó. Bem agressivo mesmo. A gente vai ver isso com mais detalhes aqui no próximo slide. Aqui no último ano, ó, novamente, olha o quanto de entrega que o fundo fez e agora eu acho que ele não vai manter esses patamares de 1,80. Assim, acima de 1,80. Talvez 1,80, 1,70 ele se mantenha, mas eu não vejo mais esse fundo por enquanto pagando esses patamares de R$2 que ele estava pagando aí, ó. Todos esses que eu tiquei aqui foram momentos em que o fundo pagou acima de 1,80. Teve esse 1,37 e teve esse 1,48, que foi nos dois momentos aí que foram pós-subscrição aí, momentos que caíram a entrega de resultados. Isso aqui também foi durante a subscrição lá em abril. E o que eu quero também trazer de atenção para vocês? Olha só, pessoal. Agora o fundo entregou esse mês, vai pagar no dia 14 de dezembro, ele vai pagar R$ 1,86. Isso vai representar 1,78%. Note o seguinte, lá em fevereiro, o fundo pagou, ele distribuiu R$ 2,20. Só que naquela época, isso representava 1,70, 1,7%. Então o que acontece, pessoal? Naquela época, a cota estava a 1,30, R$130. Agora a cota estava a 104. Ó. O que eu quero dizer com isso? Ora, nessa atual conjuntura, você está tendo, percentualmente dizendo, mais retorno do que antigamente.
Então, se você está comprando com mais segurança, porque a cota está mais próxima agora ao seu valor patrimonial, e um retorno maior até do que o período anterior, mesmo o fundo pagando mais. Nominalmente, você recebia mais, mas como você pagava caro pela cota, quem quisesse ingressar naquela época... Então, assim, esse é o ponto de atenção que eu quero trazer para vocês. Esse fundo ele é muito arriscado, muito mesmo, assim como o Hectare, o Versalhes, o Devo, o Habitat e muitos outros fundos bem agressivos que a gente tem no mercado, mas eu estou exposto nesse ativo, não com um grande percentual, que é uma das minhas grandes filosofias, é você ter... Assim, as pessoas não gostam desse nome, né? Eu uso com maior tranquilidade. Eu tenho pulverização dos meus ativos não representam um percentual grande da minha carteira, apesar da minha carteira não ser gigantesca, os ativos não representam um percentual grande, eu sempre vou colocando ativos num percentual que me deixa confortável. Então eu tenho sim o RPR, mas não é nada que vai, caso ocorra uma situação muito grave, não é nada que venha afetar drasticamente os meus rendimentos, tá? Então esse fundo aqui, ó, esse 1,87 vai representar 1,81 e o fundo vem com um acumulado de 22, quase 23% de entrega. E aí o pessoal fica mal acostumado. A tendência é que isso aqui diminua. Não vejo isso aqui durante muito tempo, um fundo imobiliário pagando 20%, 22% ao ano. Isso aí é algo fora do normal. E se cair, já estejam cientes. Poxa, um fundo desse, se ele girar na casa de 1,50 de entrega, 1,5%, já vai dar em torno de 18%, já é algo totalmente anormal. Se o fundo conseguir entregar 1,5% de média, é algo, ou seja, R$1,50 mais ou menos, numa cota de 100, né, lógico, já vai ser algo totalmente fora da curva e eu estou bem satisfeito com um patamar desse. Então, se ele cair, eu estou tranquilo. Até patamares de 1,20, 1,30, eu estou totalmente tranquilo. Lógico que, poxa, se ele é um fundo arriscado, a gente quer ter um retorno maior, tá? Vamos à frente. Aqui é um ponto de atenção que eu quero trazer para vocês. O que acontece? O relatório está defasado. Eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de dezembro, tirei o relatório do dia 3 de dezembro, então está um pouco atrasado aí. Seria interessante se a gestora conseguisse fazer um movimento um pouco mais rápido e trazer um relatório um pouco mais atualizado. Por quê? Aqui ele vai estar com 2 meses de defasagem, tá, pessoal? Vai ver lá dentro do relatório, essas informações aqui são um pouco mais atualizadas, mas as informações contidas dentro do relatório gerencial vai estar com 2 meses de defasagem. Eu não vejo a hora de ter um relatório mais atual, para a gente ver exatamente um ponto que eu vou falar para vocês aqui de exposição do fundo. Se você olhar os vídeos anteriores que eu tenho a respeito desse fundo imobiliário, ele tinha 10 ativos antes e 3 desses 10 ativos estava totalmente concentrado. Tipo assim, um tinha 20 e tantos %, o outro com acima dos 10, outro acima dos 10. Isso era para mim o principal risco do fundo. A gente vai ver mais à frente, quando a gente passar pelo relatório gerencial, que isso mitigou e diminuiu bastante. Mas o ideal é que tivesse um relatório um pouco mais atualizado aí. Aí ele fala, a arrecadação de todas as operações permanece satisfatórias, a exceção do CRI Moguia, que apresentou melhora, porém ainda aquém do esperado. A alta do GPM, aliada à renegociação de contratos e repasse integral do índice para evitar distratos, diminuiu o percentual de arrecadação. Então assim, ó, olha o IGPM batendo aí nos CRIs, né? Só que a gestora é bem transparente a dizer, olha, estamos passando com isso aqui, ainda está dentro do normal, não chega a ser ainda inadimplência, não chega a ser algo assim que gere default, né, falta de pagamento, mas o fundo e a gestora está bem atuante, diligente nesse sentido. Estamos coordenando com o loteador ações de cobrança e campanhas de vendas, já que existe uma demanda por lotes na região e o loteador aguardava a conclusão das obras para corrigir o valor dos lotes e efetuar uma nova campanha. A gestão vinha acompanhando o segmento de multipropriedades desde o início do fundo, ou seja, antes da subscrição, o fundo só atuava em loteamentos, os 10 ativos que ele tinha de loteamento. O que ele fez? Com o dinheiro que ele captou, ele se expôs em multipropriedade. E com o agravamento da pandemia, decidimos não investir no setor até termos sinais concretos de melhora. Aí ele fala, com a evolução positiva da vacinação, queda no número de casos de infecções, o aumento do turismo e vendas, decidimos iniciar nossos investimentos em projetos que entendemos ser mais resilientes. Aí aqui, ó, o CRI Hot Beach. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que ele comprou 3 CRIs, um bem irrisório e mais outros 2 CRIs desse Hot Beach. E ele fala, ó, é o único em que eles têm co-investidores. Então esse CRI aqui, ó, ele vai estar também no CVBI, do qual eu sou cotista, e também no Habitat, o qual eu não gosto desse fundo aí. Qualquer coisa, vá lá no vídeo que eu tenho do Habitat 11 e descubra por que eu não gosto do Habitat, porque eu não invisto em Habitat, tá? Então, esse CRI Hot Beach, eles compraram em conjunto com o CVBI e o Habitat.
Seguindo nossa metodologia, temos uma posição majoritária no CRI para que possamos controlar as assembleias e, consequentemente, agir ativamente, como sempre nos propusemos a fazer. Estamos em fase final de estruturação e emissão das 4 últimas operações programadas para alocação dos recursos na última oferta, o que são o aumento do CRI Guest Air, CRI Lagoa, de multipropriedade em Caldas Novas, CRI Brava Mundo, multipropriedade em Itajaí e CRI Gran Poeme, empreendimentos residenciais horizontais e verticais em Goiás. Então, assim, eles vão ampliar bastante aí. Ó. Pode ser que aquilo que eu estava falando de diluição vai ocorrer com mais tranquilidade. Aí ele fala: alocamos parte dos recursos destinados ao caixa, utilizando para novos aportes em eventuais aumentos de crise da carteira, no FII CVPAR. Não faz parte da estratégia do fundo uma alocação maior em FIIs. É uma oportunidade pontual de alocação em um fundo de pipeline aliado ao RPR, e o valor abaixo do potencial a ser alcançado no mercado secundário quando da listagem do fundo acontecer. Então, eles estão se posicionando antes desse ativo ir para o mercado, ser negociado em bolsa. Por exemplo, eles compram barato, para quando ele for ser negociado em bolsa, eles terem a oferir ganho aí quando esse fundo entrar no mercado aí. Continuando. Planejada a alocação dos recursos remanescentes no mês de outubro, nas 4 operações acima. Com isso, investiremos próximo a 100% do capital do fundo em ativos-alvo. A Vortex, que foi aquilo que eu falei sobre o PL do fundo está desajustado, ó, ele fala: a administradora do fundo fez a correção do erro do cálculo no valor patrimonial da cota, valor esse que estará refletido em nosso próximo relatório. Então, eu estou esperando ansioso para a gente ver tantas alocações, quanto vai ser corrigido o valor patrimonial aí do fundo. Os CRIs marcados a mercado ainda refletem um valor inferior ao de compra. Necessária correção que está sendo discutida com o administrador do fundo. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro vendo o DRE, né, demonstrativo de resultado do exercício do fundo. Eu gosto muito desse tipo de relatório, que traz os últimos 6 meses, ponto muito positivo. Mas assim, a gente sempre reclama uma coisinha ou outra, né? Seria interessante se o fundo trouxesse a reserva acumulada total. O que ele tem total de reserva acumulada? Seria interessante ele trazer para a gente. Além disso, seria também interessante o fundo colocar aqui, ó, um acumulado ou dos últimos 6 meses, acumulado do ano, para a gente ter uma noção também, no geral, como que está essas taxas e acumulados, tudo nesse sentido. O que a gente observa aqui? Ó, o fundo já nos trouxe. O patrimônio do fundo era 165 milhões, 166, essas oscilações aqui são questões de marcação ao mercado, ó, 158, e ele foi ajustado aqui para 362 milhões depois aí da alocação da subscrição. O que a gente vai ver que esse fundo cobra de taxa? 0,25 taxa de administração e 0,95 taxa de gestão. Então esse fundo cobra 1,2 de taxas. Não é barato, é acima do normal do mercado, mas como eu sempre venho dizendo nos meus vídeos, eu não sei calcular isso aqui, gente. Eu não sei como que se calcula. E para mim soa estranho. Como que esse fundo cobra 1,2 de taxa, tá? Grava isso. Qualquer coisa, volta nos vídeos que eu trago aqui, você vai ver que tem fundos que cobram 1% de taxa. Só que quando a gente vai ver, o 1% vai representar mais do que esse 1,2. Esse trem não entra na minha cabeça. Então, como eu sou, né? Eu sou meio burro e eu não sei fazer esses cálculos, o que eu faço, como eu tenho ensinado vocês, a gente pega essas despesas e vê o quanto que elas representam frente às receitas. Para mim, isso é o que mais importa. Quanto que o fundo está oferindo de despesas e isso representa no total que ele viria me pagar. Então, aí esse percentual, que eu acho aceitável, é no máximo 15%. Só tem um fundo na minha carteira que extrapola esses 15% de taxa. Tem mais, mas os outros 2 eu vou me desfazer. Um agora eu já comprei ciente, os outros 2 na época eu não sabia, eu não olhava isso. Tá? Então, esses 2 eu vou me desfazer. E esse que eu comprei abrindo exceção, porque eu conversei diretamente com o gestor, já fiz alguns vídeos falando sobre esse fundo e tal, então é exceção, mas assim. Mas eu volto, via de regra, não invisto em fundos que ultrapassam esses 15%. Vamos à frente aqui, vamos calcular. Ó. Último mês, setembro, 210, vou arredondar para 211 vezes 100, dividido por 3,305. Você note que está orbitando na casa, pessoal, 6,38%. O fundo que mais paga está cobrando de taxa 6,38%. Não entra na minha cabeça algumas gestoras cobrarem aí essas taxas aí bem fora do normal, né? E o que a gente observa aqui, ó? Eu não sei se esse fundo só cobra uma vez por ano a taxa de performance, que é o QCD 20% do QCD IPCA mais 7,
Olha que taxa de performance bem vantajosa. E o fundo provavelmente vai cobrir. Só que a gente não vê em nenhum momento aqui alguma cobrança aqui acima do normal. Então acredito eu que talvez esse fundo cobre taxa de performance uma vez por ano. Deve ser lá em dezembro. Então temos que aguardar para ver. E o que, que a gente observa? O fundo faz caixa todos os meses. Ó. Caixa 125 mil, 236 mil, 375 mil, 16, 259, 51. E além disso, aqui é caixa. Ele ainda pega parte também do recurso que ele teve, ó. Fez reserva de lucro, distribuiu no outro mês. Fez reserva de lucro, distribuiu nesse mês aqui, ó. Então, além de tudo isso, ele ainda pega, ó. Porque assim, ele auferiu 4.400, ó. Aí ele guardou 566 aqui, não distribuiu. Então, muito satisfeito com essa questão da gestora e de taxas dela aí. Esse fundo, como a gente viu, ele tinha 10 ativos e hoje ele tem 13 ativos. Ele aumentou mais 3 ativos aí, eu acho que vai ter até mais aí nos próximos relatórios. Vamos à frente. O que a gente observa aqui, ó? Esses números que eu vou te mostrar aqui, eles não vão bater com um novo relatório que eu vou te trazer aqui da frente, desses CRIs mais detalhados, tá? Então aqui, ó, por exemplo, ó, 29% no Hotbit, 2% provavelmente nesse Five aqui, ó, 2% nesse Nilo, e assim por diante. Então, os que eu quero que tenha atenção, os que excedem 10%. Esse de 16 provavelmente é o Vaneira, e esse 14 provavelmente é o Guestier. E mais, esse de 29 que eu já falei, o Hotbit. Vamos tentar ver esses aqui que estão excedendo os 10%. Só que quando a gente vira a página aqui, ó, aqui a gente vê também a diversificação geográfica do fundo. Já um fundo que está começando a ter mais alocações e mais estados. Quanto mais diversificado, na minha humilde opinião, isso é mais positivo aí. Então o fundo já está bem diversificado geograficamente. Pode melhorar, mas já está bem diversificado. Dito isso aqui, que a gente acabou de ver ali atrás, ó, o PL do fundo. Ó. O que a gente observa? A gente tem um aqui ó, com 10,6 e outro com 12. Não está condizendo com aquele número apresentado lá atrás. Só que aqui o total do portfólio é 78%. Temos que ver aqui, e aportado aqui 285 milhões. Então, tem que aguardar o próximo relatório para isso aqui ficar um pouco mais claro. Para ver realmente, quando ele alocar 100% do capital, como que vai ficar realmente as disposições. Mas eu alerto, nos vídeos anteriores desse fundo, antes dessa subscrição, ele tinha 3 ativos que para mim eram altissimamente arriscados, porque extrapolava muito, e estava muito concentrado assim, a patamar de quase 30% em um desses ativos. Então hoje o ativo que ele está mais concentrado, e também não é aqueles 29% lá, é o Hotbit. Eu já havia alertado lá atrás, ó, ele tem 3 tranches nesse Hotbit aqui. Ó. Então uma de 99 mil, que é irrisório, então ó, 16 mais 15. Então ao invés de 29, hoje o ativo que ele está mais exposto representa 19%, quase 20%. Ainda assim eu acho muito mesmo, isso para mim é um ponto de altíssimo risco. Por quê? Se esse ativo aqui der algum problema, ele vai impactar severamente as receitas do fundo. Tem um aqui que extrapolou os 10%, mas isso aqui a gente já pode até já nem considerar, e a gente via lá como um percentual maior, e outro que está bem próximo dos 10% aí, que é 12%. Inclusive a gente tem o Versalhes, VSLH, ele só tem um ativo lá que extrapola os 10%. Então, isso aqui para mim é mais aceitável. O ponto de atenção, então, que tem que ter é que são com esses ativos aqui. Outro ponto, eu não vou falar um por um aqui desses ativos aqui, mas eu quero que vocês observem o seguinte, ó, LTV. Então, LTV desse ativo e desses CRIs Hotbit, por exemplo, são LTVs péssimos. O ideal é que um LTV seja abaixo de 50%. LTV é low to value, é o quanto que o fundo tem de garantia em face daquilo que ele emprestou. Então aqui, ó, a cada R$70 de dívida ele tem 100 de garantia. Ó, 71 de dívida ele tem 100 de garantia. Para mim isso é pouco. Um ponto que me deixa um pouco mais tranquilo é, olha a quantidade de obras, 93%, já 60% vendido. 100% das obras realizadas e quase 100% das obras vendidas. Então isso me traz um pouco mais de tranquilidade. Olha a inadimplência desse ativo, ó, 9. Poxa, o 9 não é muito não? Não, olha a razão PMT. Ele tem fluxo aí que dá para controlar, ó. Então, na grande maioria dos ativos do fundo, ele tem muito fluxo sobrando aí, ó. Ponto de atenção para esse aqui que está abaixo do fluxo, só que a inadimplência está baixa. Porque apesar da inadimplência estar alta, participa pouquíssimo do PL do fundo, inclusive é aquele lá que ele provavelmente falou lá no início do vídeo, né? Mas olha o fluxo, a razão do fluxo aí, ó, 525. Então, tudo isso são situações que não me preocupam tanto. Além daqueles ativos lá, tem mais esses dois investimentos aqui, ó, no Home Equity e no fundo imobiliário lá que ele falou para investimento. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê também a diversificação por ativos, né? Então hoje em caixa 18%, mas provavelmente no próximo relatório ele já vem com esse caixa bem próximo de estar zerado. Ele vai ter ali CRIs 78%,
E FIIs hoje com 2,8%. Proteção contra deflação. O IGPM é mais comum que isso ocorra, no IPCA não. Então no IGPM, ele dá umas porradas para cima, mas tem meses que ele chega a ficar abaixo, ele chega a ser negativo. Então aqui, ele tem proteção contra IGPM negativo. 99% do fundo tem essa proteção, e somente 1% dos ativos não tem a proteção contra IGPM negativo, ou contra qualquer inflação, tá? É porque IPCA não é muito comum isso. Hoje o fundo, que era 100% loteamento, ele caiu para 63%. Residencial vertical, né, que são prédios, já faz parte de 6%, e multipropriedade já é 30%. Especificação por estado aumentou, 59% São Paulo, 6% Paraíba, Goiás, Minas, 16%. Rondônia não é comum, né? É Rondônia, Roraima RR. Rondônia, 6% em Sergipe e 2% em Tocantins. Vamos à frente. E aqui também a gente vê os indicadores aí, ó. Então o que o fundo tem hoje? 66% são séries únicas, o que traz muita segurança para o fundo. Com mais 2% de sênior. Então 68% do fundo, mais de 2/3 do fundo, está em séries bem que trazem mais tranquilidade para o fundo. Mais 22% mezanino, que é intermediária. E na classe mais arriscada, ele tem apenas 10% aí. Então assim, ó, únicas, que só foi emitido um. Depois tem seniors, mezanino e subordinado. Esse grau de risco aí, tá? Primeira a receber, caso ocorra algo. Essa aqui fica em segundo e essa aqui é a última a receber. E o fundo hoje, que já foi 100% IGPM, ele está 86% IPCA e ainda tem um pezinho ali no IGPM, 14%. LTV, que é o Loan to Value, hoje ele tem quase 57% ali em ativos que orbitam de 50% a 75% de LTV. E ele vai ter ali o restante, ó, os outros 43%, abaixo do limite que eu digo que é aceitável. Então, também um pouco mais tranquilo isso aí. E o percentual de obras, esse fundo sempre tem trabalhado com bastante coisa. Ó, 49% já terminado, 39% que já está acima de 2/3 das obras concluídas, e apenas 6% no início das obras, e 2% com, assim, bem zeradas as obras. Então, isso para mim é outro ponto de tranquilidade. Por quê? Um dos piores riscos de multipropriedade, loteamento, ele pode enfrentar é dar alguma problemática nas obras. Essas obras atrasarem, alguma coisa nesse sentido. Então, o fundo, nesse ponto, né, não corre desse risco. Para mim, outro ponto muito positivo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RPR são somente essas informações. Gostaria de pedir o like novamente e comenta para mim. Você tem o RPR? Você acha ele um fundo arriscado? Para mim, ele é muito arriscado. Só que eu não me exponho em alto risco nesse fundo, né? Então, mas eu gosto bastante do RPR. É um fundo que é um dos meus queridinhos. Não porque ele paga muito, mas porque assim, eu gosto bastante da tese do gestor, a forma como que eles comunicam e tudo. Então, estou bem satisfeito com a ativa aí, com o fundo. Comenta aqui o que você acha do RPR. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nos ajude a alcançar 5.000 inscritos. Ficarei imensamente grato. E muito obrigado aos 3.349 inscritos. Muito obrigado também aos últimos membros do canal, Vinícius, Mauro e Wendel. Quer nos ajudar? Torne-se membro do canal. Você vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo, muito importantes, inclusive. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vendo com atenção. Em todos com Deus, tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.